E agora, o conflito com o Templo de Jerusalém e o Império Romano. Nós já vimos que, no vídeo anterior, o conflito de Jesus com a mentalidade religiosa do seu tempo. Agora nós veremos o conflito de Jesus com o Templo de Jerusalém e o Império Romano. Os evangelhos narram que Jesus entrou montado no jumentinho em Jerusalém, cumprindo a profecia de Zacarias, ou seja, ele queria ser reconhecido como rei. Jesus sabia muito bem o que estava fazendo. E ele, ao chegar em Jerusalém, diz o texto, nós tomamos aqui o exemplo de Mateus, que ele entra no templo e expulsa todos os que estavam lá vendendo e comprando. Um detalhe que aparece em todos os evangelhos é que Jesus derrubou a mesa dos que vendiam pombas. Ora, o sacrifício ordinário no templo era com cordeiros, ovelhas, bois, mas quem não tivesse dinheiro para pagar o sacrifício desses animais robustos, fazia sacrifícios com pombas. Pombas era o sacrifício dos pobres. Jesus, então, portanto, se coloca frontalmente contra a religião que explora os pobres. Eu pergunto para você hoje, será que tem gente hoje, em nome de Cristo, explorando, extorquindo os pobres, enganando os pobres? O que Jesus faria com esse povo? Depois, é sabido por fontes fora do Evangelho, por exemplo, o historiador Flávio José, que fala que era notória, que todo mundo sabia da corrupção do templo de Jerusalém e dos sacerdotes do templo de Jerusalém. Por quê? Porque uma vez que você chega no templo, troca o seu dinheiro pela moeda do templo, com a moeda do templo você compra o animal, você oferta esse animal para o sacerdote, pela arquitetura do templo, você não via o animal sendo sacrificado. Então, o que acontecia muitas vezes é que eles saíam com o animal e vendiam o animal novamente. Isso está contado por Flávio Josefo. Então, todo mundo sabia disso. Então, por isso que colocam nos lábios de Jesus, por exemplo, frases assim: vocês transformaram num covil de ladrões a casa de oração de meu pai, etc, etc. Então, isso coloca frontalmente contra o templo, contra o alto clero de Jerusalém. Vale ressaltar que o sumo sacerdote era escolhido pelo imperador romano, porque a religião servia para apaziguar os ânimos e as rebeldias que aconteciam entre o povo, tá? E Jesus também se colocou frontalmente contra César. Por exemplo, Marcos capítulo 12, 17, esse texto que é muito mal entendido, muito mal interpretado, quando perguntam a Jesus se deve pagar tributo a César ou não, apresentam a moeda e Jesus responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ora, a moeda, para um bom judeu, seria considerada uma moeda idólatra, porque trazia a fisionomia do imperador romano com o título de divino. Jesus não carregava a moeda, os fariseus sim. Dar a César o que é de César significa, se nesta moeda tem o rosto de César, portanto, deem a César o que é de César. É dele. Mas, contudo, que se dê a Deus o que é de Deus. E aqui esta segunda parte, que é a parte escandalosa da fala de Jesus. Por quê? Em primeiro lugar, Jesus está afirmando categoricamente que César não é um ser divino. Deus é Deus e César é César. Qualquer soldado romano que escutasse isso já ficaria de orelha em pé acerca da fala de Jesus. Mas a segunda coisa é que, segundo o Antigo Testamento, o que pertence a Deus é a terra de Israel e o povo de Deus. E naquele momento o povo de Deus não se pertencia, era um povo dominado pelos romanos. A terra de Israel não pertencia ao povo de Deus, era uma terra ocupada pelos romanos. Então Jesus estava exigindo, mesmo que de forma pacífica, que os romanos abandonassem, saíssem da terra de Israel. Vale ressaltar que naquele contexto nós temos alguns grupos. O grupo dos saduceus, que eram sacerdotes,
favoráveis à dominação dos romanos. Nós tínhamos os fariseus, leigos, contrários à dominação dos romanos, mas de forma pacífica. Tínhamos os herodianos, que era um grupo de apoio do rei Herodes e dos filhos do rei Herodes, favoráveis à dominação dos romanos. Mas nós tínhamos também os zelotas, que eram judeus contrários à dominação romana e que pegavam em armas para expulsá-los. Nesse sentido, em relação ao Império Romano, Jesus tomou um caminho próprio, ou seja, por meio da prática da ação misericordiosa a todos os excluídos do seu tempo, Jesus sinalizava que o reinado de Deus estava chegando e que, com esse reinado de Deus chegando, aos poucos o reinado de César iria embora. A pregação de Jesus, sendo estritamente religiosa, o colocou frontalmente contra o Templo de Jerusalém, o Império Romano. Por isso ele foi perseguido, por isso ele foi preso, por isso ele foi torturado e foi barbaramente assassinado por meio de um conluio entre o alto clero de Jerusalém e o Império Romano. Então veja que morria na cruz não os bandidos quaisquer, morriam na cruz aqueles que se rebelavam contra o Império Romano. Isso sempre esteve nos evangelhos. Por exemplo, quando nós lemos lá nas nossas traduções bíblicas, por exemplo, Marcos 15, 27, e crucificaram com ele 2 salteadores ou 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda, aparece a palavra lestes. Lestes significa rebelde. Flávio Josefo utiliza essa palavra lestes para se referir a todas aquelas pessoas que na Galileia, ou seja, no norte de Israel, se levantavam e propunham rebeldia contra o Império Romano. Jesus foi morto como um lestes. Como um lestes, né? Ou seja, se Jesus não se levantasse, não se opusesse ao Império Romano, Jesus teria morrido de velhice. Mas pelo fato dele, numa fidelidade ao Pai do céu, do cuidado aos pequenos, Verbo de Deus que se fez carne para nos libertar do pecado, nos conceder a vida de Deus, mas ele teve uma postura humanitária, teve uma postura política que lhe causou a morte de cruz. Por isso, a morte como um lestes, a morte como um rebelde contra o Império Romano. Ok? Então, nós somos discípulos desse sujeito, né? Somos discípulos desse sujeito. À guisa de uma espécie de conclusão, então nós vemos assim que Jesus tinha um cuidado com as vítimas do Império Romano, doentes, endemoniados, famintos, né? E essa iniciativa o colocou frontalmente contra o Império. Então somos discípulos desta pessoa. Então é necessário nos questionar se de fato nós também nos levantamos contra todos aqueles, contra os sistemas que de repente oprimem e marginalizam a vida do nosso povo.